TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno que tem muita comorbidade. 80% dos pacientes podem ter TEPT mais um outro tipo de transtorno psiquiátrico. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. De antemão, eu peço desculpa para vocês por essa cara meia de congestivo, meu nariz vermelho. Eu tô com uma crise de rinite, eu tenho rinite alérgica, não é resfriado. Já falei com toda a equipe aqui, o Daniel tá atrás das câmeras, não é Covid, já fizemos todos os testes. Mas nessas épocas eu tenho essas crises de rinite e aqui em Buritis nós estamos numa época de seca, poeira e infelizmente tem algumas pessoas ainda que fazem queimadas. É natural eu ficar assim algumas épocas do ano. Não tomei antialérgico ainda, porque quando eu tomo antialérgico me dá bastante sono. E aí, por respeito a vocês, eu vou gravar o vídeo primeiro para depois tomar o antialérgico, né? E para a gente continuar a nossa rotina, a gente estamos aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um transtorno psiquiátrico. Os últimos temas que a gente falou foram neurológicos, cefaleia. O último foi sobre estresse, que é tanto psiquiátrico como neurológico. E hoje nós vamos falar um psiquiátrico. Hoje nós vamos falar especificamente do transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, que seria a sigla TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? É um transtorno, né, uma moléstia psiquiátrica. Ela foi descrita primeiramente nos veteranos de guerra dos Estados Unidos. Os veteranos da guerra do Vietnã foram as primeiras vezes que os médicos catalogaram essas doenças nos manuais psiquiátricos. E essa é uma grande característica dessa doença. Esse paciente ele tem que ter um histórico de um episódio traumático, né? De um episódio que lhe trouxe muito sofrimento. Antes, esse transtorno estava catalogado nos grupos de transtorno de ansiedade, mas isso mudou e hoje ele está em um grupo à parte, um lugar à parte nos manuais psiquiátricos, que faz referência principalmente a pacientes que têm episódios de traumas de muito sofrimento, que pode trazer um risco iminente de morte para esse paciente, ou um paciente que testemunhou algum episódio traumático, né, de alguma pessoa, principalmente pessoas próximas a eles. Esse é um transtorno que ele foi descrito em pessoas sobreviventes da guerra. No Brasil não é muito falado, mas existe, até porque em muitos lugares no Brasil, infelizmente, vive-se uma rotina praticamente de guerra, né? Se a gente pegar as grandes capitais, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, e principalmente nas comunidades mais humildes, as conhecidas favelas, esse não é um termo correto de falar, né? Seriam comunidades, mas o que eu quero dizer? Nesses lugares existe uma guerra velada, né? Existe um clima de guerra entre o tráfico, a polícia e também a milícia, né? Que é mais um grupo que entra nesse grupo de conflito. E as pessoas que vivem nessa região pode sim evoluir com esse tipo de transtorno. Então, uma das pessoas que podem evoluir com o TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático, é que vive nesse tipo de estresse, né? Ou que passou por uma guerra, ou que vive um cotidiano parecido com uma guerra. Não são todas as pessoas que passam por algum episódio traumático que vão evoluir com o TEPT. Com certeza, os estudos mostram que de 15 a 20% podem evoluir com esse tipo de doença. Existem até pessoas que evoluem depois de um episódio traumático, né? Tem uma resiliência muito grande e às vezes acaba até melhorando o seu jeito de agir. Mas de 15 a 20% pode evoluir sim com o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno ele tem um histórico, ele tem que ter um histórico, uma vivência muito traumática para esse paciente e pode ser de múltiplas variedades. Eu dei exemplos aqui, né? Pacientes pós-guerra, pacientes que sobreviveram a uma rotina de guerra, ou aqui no Brasil também pacientes que vivem essa rotina no dia a dia, principalmente nessa guerra velada que infelizmente existe entre traficantes, milicianos e policiais, mas outras possibilidades também. Por exemplo, pacientes que passaram por um assalto, principalmente a mão armada, paciente que passou por uma catástrofe natural, enchente, desmoronamento de encostas, esse tipo de coisa assim, né? Paciente que passou por sequestro, tanto sequestro relâmpago quanto sequestros esses mais demorados, né? Guerra é um dos principais fatores que podem evoluir para esses pacientes que passaram por rotina de guerra. Abuso sexual, né? Principalmente estupro,
tem-se uma relevância muito grande no TEPT. Muitos pacientes que passaram por um episódio desse podem evoluir com transtorno de estresse pós-traumático. Acidentes, né? Acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, uma variedade de acidentes que, dependendo da intensidade, dependendo do paciente que passa por isso, pode evoluir com transtorno de estresse pós-traumático. Pacientes que passaram por episódio de tortura, pacientes que foram torturados de alguma maneira, também podem evoluir com essa doença. Uma característica bem interessante aqui, que a literatura fala, que esses sintomas que eu vou falar para vocês, para ser catalogado como TEPT, eles têm que aparecer no mínimo 30 dias depois. Porque a literatura fala que se você passou, digamos, num estresse pós-traumático agora, nos próximos 30 dias, se você tiver a sintomatologia, digamos que é esperado, né? Que é esperado que todo ser humano reagiria com alguns sintomas patológicos, dependendo do estresse que ele vai passar, do episódio traumático que ele passou. Então, é uma das características que esses sintomas eles têm que aparecer 30 dias depois. Existe uma diversidade de maneiras da gente dividir e catalogar esse transtorno de estresse pós-traumático. E uma delas é o crônico e o agudo. O agudo seria aquele paciente que passou por um estresse agudo e único, digamos, né? Um assalto, um sequestro. Já o crônico seria aquele paciente que está sendo submetido a um estresse diário e por muito tempo. Por exemplo, pacientes pós-guerra ou pacientes que vivem nessas áreas, por exemplo, no Brasil, né, que tem essa guerra velada, como eu já disse, entre os criminosos e a polícia. Então, uma das características que esses sintomas têm que aparecer depois de 30 dias, e também tem uma característica que esse paciente pode passar por esse episódio traumático e ficar muitos anos bons, e depois começar a aparecer esses sintomas. Então, a gente vai para os sintomas, né, o que esse paciente pode sentir. Então, lembrando que esse paciente tem que ter um histórico de um episódio traumático. Esse episódio traumático tem que ser intenso. Geralmente os sintomas aparecem depois de 30 dias desse episódio. E aqui também, como a maioria das doenças psiquiátricas, são divididas em critérios. Então eu vou dividir os critérios e os sintomas equivalentes a esses critérios. Esse paciente ele tem sintomas que a gente chama de sintomas intensivos ou revivência. Esse paciente tem crises como ele voltasse naquele momento daquele trauma. Ele começa a sentir as sensações de novo daquele momento. Então ele tem lembranças intrusivas, que são lembranças, memórias que vêm, mesmo ele não querendo pensar naquilo, ele pensa. Sonhos angustiantes relacionados ao evento. Flashback dissociativo. Flashback seria como se ele voltasse naquilo lá, no seu pensamento, na sua imaginação, ele volta naquilo lá e tem uma dissociação. É como se ele saísse do local que ele está e tivesse a sensação até que ele sai de si mesmo e volta naquele local. Sofrimento psicológico intenso ou prolongado quando exposto a algo que relembre aspectos do evento traumático. É outro sintoma que também pode acontecer. Outro sintoma também seriam sintomas físicos. Como esse paciente vive esses sintomas psicológicos, quando acontecem essas crises, pode acontecer taquicardia, que é o coração acelerar, sudorese, suar frio, tontura, principalmente quando esse paciente é exposto novamente àquele cenário que aconteceu o trauma. Vamos dar um exemplo, um paciente que sofreu um assalto no banco, um gerente de banco. E aí quando ele é obrigado muitas vezes a voltar naquele banco, ele pode ter esses sintomas. Outros critérios também que esse paciente tem que ter são sintomas de evitação. O que caracteriza esses sintomas de evitação? Evitação ou esforços para evitar memórias, pensamentos ou sentimentos associados ao trauma. É um dos sintomas. Evitação ou esforço para evitar lembranças externas, pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos, situações, sentimentos angustiantes que despertam os pensamentos associados ao trauma. Esse paciente também tem alterações negativas na cognição e no humor. Ele altera tanto o raciocínio dele quanto o humor. Ele pode ter amnésia para todo ou parte do evento que ele passou, crenças ou expectativas negativas de si mesmo, de outras pessoas. O que significaria isso? Principalmente, por exemplo, no abuso sexual, os pacientes podem se sentir culpados. Eles são vítimas, mas eles têm um pensamento negativo sobre aquilo, como se eles tivessem culpa do acontecido. Outro sintoma seria crenças distorcidas com relação à causa ou consequência do evento que leva a se culpar.
exatamente o que eu acabei de falar, e culpar os outros. Ele culpa tanto a si mesmo de ter passado aquilo, como ele começa a culpar as pessoas ao redor dele. Incapacidade de sentir emoções positivas. Esse paciente fica muito negativo, muito triste, né? Muito pessimista, como se tudo fosse dar errado, e isso está ligado principalmente ao evento. Interesse ou participação diminuída com atividades significativas. Esse paciente ele tem um sintoma parecido com a depressão, que seria a anedonia, né? Principalmente as coisas ligadas ao evento, que seria um desânimo de fazer as coisas do dia a dia. É outro sintoma que pode estar presente no TEPT. Esse paciente também pode ter sentimento de distanciamento e alienação. Ele quer ficar isolado, né? Ele tem todos esses sintomas. Ele quer ficar isolado, ele quer ficar sozinho. Um outro critério seriam sintomas de hiperexcitabilidade. O que define esses critérios de hiperexcitabilidade? O primeiro critério seria uma irritabilidade e surtos de raiva. Esse paciente tem episódios de surto, né? Principalmente quando ele lembra daquilo, quando ele revive aquilo. E alteração no humor dele também. Comportamentos imprudentes ou autodestrutivos. Esse paciente pode sim se autolesionar ou fazer coisas que podem levar risco à sua vida e à sua integridade física. Hipervigilância. Esse paciente como se ele se sentisse preocupado todo o tempo. Ele fica agitado e ansioso. Ele não consegue relaxar. Ele pode ter esse sintoma. Uma reação de sobressalto exagerado, que é praticamente a mesma coisa da hipervigilância, seria aquele paciente muito reacional. Ele reage perante alguma situação da vida sobrelevado, né? Como se acontecesse alguma coisa, ele fica super irritado. Problemas de concentração também está envolvido. Perturbação do sono, principalmente insônia. Uma coisa interessante para deixar aqui falado, que o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno que tem muita comorbidade. 80% dos pacientes podem ter TEPT mais um outro tipo de transtorno psiquiátrico, como por exemplo, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, dependência química. Esse paciente, para tentar se automedicar e aliviar todo esse sofrimento, ele pode beber álcool, ele pode ficar alcoólatra, ele pode evoluir com uma dependência de droga, cocaína, maconha, entre outras dependências. E também pode acontecer do paciente ter TEPT e bipolaridade. Existe uma infinidade de transtornos que podem acontecer. Lembrando que aqui eu não falei todos os critérios. Isso aqui é mais ou menos um resumo dos critérios que os médicos usam para fazer esse diagnóstico. E é sempre bom deixar claro, se você desconfia que você tem esse transtorno ou conhece alguém, indique que essa pessoa busque alguém capacitado. Busque um médico, busque um psicólogo, um terapeuta, e esse profissional vai fazer o manejo adequado. Se for necessário encaminhar para outro profissional, eles vão fazer, né? Então, esse tipo de sintoma eu falo não para se autodiagnosticar, mas para acender um sinal de alerta, né? Uma luz vermelha para buscar ajuda. E o tratamento aqui, ele basicamente é medicamentoso e psicoterapias. A medicação mais usada nesse tipo de transtorno são os conhecidos IRIS, ou a sigla ISRS, que seriam os inibidores seletivos da recaptação das serotoninas. São medicações que estão muito envolvidas para transtornos depressivos e ansiolíticos. Eles caem muito bem nesse tipo de transtorno. Mas aqui, a psicoterapia é muito importante. Então, o acompanhamento com um psicólogo, às vezes um terapeuta também, um terapeuta ocupacional, vai ser muito importante para esse paciente. Existe uma modalidade de técnicas que esse psicólogo ou esse terapeuta pode usar. Por exemplo, a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, a psicoeducação, explicar esse paciente sobre as suas emoções. Existe também uma técnica bem legal, bem interessante, essa seria a melhor palavra, que seria a exposição gradual, né? Seria a gente expor aquele paciente ao seu trauma gradualmente, com as técnicas, né? com todo um preparo. Por exemplo, vou dar o exemplo de novo do bancário que sofre um assalto e é sequestrado, fica na frente de uma arma de um bandido, e ele fica com trauma de voltar no banco. Ele não consegue mais voltar no banco. Então tem essa técnica de você, aos poucos, você vai levando esse paciente no cenário do trauma, para ele reconhecer aquilo lá, para ele ver que aquilo foi só um episódio, foi só um momento para tentar reabilitar a sua vida. Então, com isso, a gente vê que é um transtorno que pode ser muito incapacitante, né? Ele pode trazer uma incapacidade do paciente de voltar ao seu local de trabalho. Então, é bem importante a gente ficar atento a esse tipo de transtorno e buscar ajuda assim que necessário.
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, mais ou menos é isso. Claro que a gente sempre faz um resumo, existe muito mais coisas sobre o tema, mas aqui a gente traz essas informações para vocês acenderem uma luz de alerta e buscar ajuda. E principalmente diminuir o preconceito sobre as doenças psiquiátricas e neurológicas, né? As doenças do ramo de saúde mental. Porque quanto mais a gente conhece, mais diminui os preconceitos. E é esse o objetivo do nosso canal Humanize. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações sejam de grande valia. Peço que vocês assinem o canal, sigam a gente no Instagram também, lá tem bastante reels interessante. E é isso daí. Semana que vem tem surpresa, provavelmente vai ter uma convidada aqui muito especial, que vocês vão adorar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.